Vamos mudar de assunto agora? Falar de liberdade de expressão. Será que na internet eu posso falar o que eu quiser, me expressar de qualquer forma? Para esclarecer mais sobre esse assunto, a gente trouxe aqui no estúdio uma advogada, Líbia Carneiro, que está aqui comigo. Bem-vinda! Bom dia, tudo bem? Muito obrigada. A gente vai falar sobre liberdade de expressão. Líbia, eu queria que você já explicasse para a gente o que é a liberdade de expressão. Eu posso chegar onde eu quiser, falar o que eu quiser, da forma como eu bem entender? A liberdade de expressão, ela é um direito fundamental, muito necessário e muito importante. Ela possibilita que a gente participe dos debates públicos e privados da melhor forma possível. E a nossa Constituição, em seu artigo 5º, ela traz isso como um direito fundamental humano. Então, todos nós temos esse direito. Agora, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, dentro das nossas leis e da nossa Constituição, todo direito fundamental, ele também pode ser restringido. E aí é que entra toda essa discussão, né? Até onde vai o limite do que você pode expressar ou não. Obviamente, dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro das nossas leis, da estrutura como os juízes decidem, e dentro da nossa própria cultura, foi convencionado cada vez mais que as pessoas não têm esse limite, essa liberdade restrita, né? E isso é importante também, porque não se pode acreditar que seria correto você se expressar de modo a diminuir o direito de outra pessoa, a ofender a honra de outra pessoa, a cometer um ilícito, um crime de fato. Então, a nossa Constituição, as nossas leis, elas trazem também penalidades para quem ultrapassam esses limites. Você trouxe algo importante para a gente, porque existem essas leis, mas o que eu poderia caracterizar como crime, por exemplo? Só para exemplificar, para que as pessoas em casa possam entender até que ponto a gente pode chegar. Sim, sim. Então, existem os crimes contra a honra, né? Por exemplo, a injúria, a calúnia, a difamação, a pessoa atingir a honra subjetiva de outra pessoa, por exemplo, acusar, mesmo sabendo que aquilo é falso. Isso é importante. Fazer uma acusação falsa contra uma pessoa, isso é crime tipificado dentro do nosso Código Penal. Então, assim, o que isso traz é que cada vez mais a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente fala, ter certeza, pesquisar, e tudo isso demonstra que a gente tem que ter mais cuidado no que fala, não falar, assim, muitas vezes de forma emocional ou impensada, porque muitas vezes incorre em crimes, né? E também, isso na esfera penal, que a gente fala, tem a calúnia, a injúria e a difamação. Dentro da esfera civil, a pessoa também pode ser responsabilizada, ela pode ser obrigada a pagar danos morais, dano à imagem, à pessoa, porque se a pessoa incorrer em palavras que firam a reputação da outra, né, que faça isso de forma principalmente pública, o nosso ordenamento jurídico ele tem mecanismos para coibir isso, proibir e reprimir de fato. Você falou em responsabilidades. Geralmente, quem que é o responsável? É aquela pessoa que chegou lá e falou que não deveria, ou publicou alguma coisa que não deveria, ou aquela plataforma ela também é penalizada? Vamos pegar exemplo das redes sociais, que são muito utilizadas. Geralmente eu posso chegar em qualquer rede social, fazer alguma coisa. Como é que acontece isso? Como é que a lei vê isso? Então, o Marco Civil, que foi uma lei de grande repercussão no nosso país, ele estabeleceu que essa responsabilização justamente das pessoas, do conteúdo que as pessoas postam nas redes sociais. Isso é importante e, ao mesmo tempo, hoje a gente está tendo, principalmente no inquérito das fake news, no STF, está tendo uma discussão cada vez maior de até onde a gente pode buscar essa responsabilização não só da pessoa que publicou o conteúdo, mas também da própria plataforma como instituição. Porque muitas vezes a plataforma, ela às vezes se torna omissa. Nem todas, né? A gente não pode generalizar, mas tem algumas plataformas que elas não atuam para coibir aquele conteúdo ofensivo ou ilegal. Então, por exemplo, um exemplo,
se alguém posta um conteúdo ilegal de pornografia infantil no Facebook. Aí outras pessoas começam a fazer denúncias ao Facebook e o Facebook não toma uma medida em relação a isso. Só um exemplo, né? É isso que o STF está querendo discutir justamente agora. Até onde a gente pode responsabilizar também as plataformas, não só a pessoa que postou o conteúdo. Isso é importante para a democracia, é importante para o debate honesto e democrático e ético, né? Porque... e também tem toda outra questão por trás disso, que é a dificuldade de você... da lei, dos nossos mecanismos jurídicos e políticos, também de penalizar as plataformas. Que as plataformas, elas compõem uma estrutura, muitas vezes, transnacional, e que nem sempre está submetido de forma facilitada às leis, aos mecanismos que coíbem essas práticas. Então, se torna bastante dificultoso também penalizar as próprias plataformas. E é isso que o STF está discutindo hoje, é muito necessário para que essas plataformas também sejam responsabilizadas por esses conteúdos. A gente teve 2 casos que tomou uma repercussão muito grande, que foi a filha de Roberto Justus, né, fez uma publicação com uma bolsa, mais ou menos de 14 mil, e recebeu ofensas e ameaças de morte. E a gente teve também uma deputada trans que recebeu ofensas e também foi ameaçada de morte. Nesses casos, trazendo esses 2 exemplos aqui para quem acompanha a nossa programação, quais serão as penalidades e como é que as pessoas poderiam agir diante disso, buscando suporte jurídico? Então, uma coisa assim, fundamental para a gente entender é que o discurso ele é uma prática social. Muita gente não entende isso. Acredita que o discurso, você pode falar o que você quiser, da forma que você quiser, e que isso não tem implicações. E tem. Os discursos, eles têm implicações. Então, às vezes, você emite uma opinião de ódio, um discurso de ódio, e isso reverbera, principalmente em ambientes como plataformas sociais, reverbera de uma forma muito mais amplificada. Então, quando, por exemplo, uma pessoa emite um discurso de ódio contra uma criança ou contra quem quer que seja, numa dessas plataformas, ela toma uma dimensão muito maior, tem capacidade de influenciar muito mais pessoas e, obviamente, pode chegar a algum tipo de situação de violência real, de violência física contra essa pessoa. Então, esses casos, eu não comento casos em específico, mas o discurso de ódio em geral, ele é coibido pela nossa legislação. Então, pessoas que ameaçam de morte, tem o crime de ameaça no Código Penal, a pessoa pode responder por isso. E não é porque ela está postando na internet que ela está achando que aquilo não pode ser responsabilizado, porque hoje a polícia tem mecanismos muito avançados para descobrir o IP, a localização da pessoa que postou aquilo. Muitas vezes tem pessoas que postam em redes sociais utilizando perfis falsos, fakes, né? Então, e a polícia já tem mecanismos para identificar a localização de quem postou, a responsabilidade, a identidade dessa pessoa. Então, esse cuidado que a gente tem que tomar e de entender que tudo tem uma responsabilização. Não tem como ficar mais no anonimato hoje em dia, né? Queria muito agradecer a sua participação, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço.